Continuando então o estudo da biblioteca System.xml, na lição anterior nós vimos XML Reader, nesse momento nós vamos ver a XML Writer, ok? Classe XML Writer, que caracteriza-se, assim como a XML Reader, por uma leitura rápida também, né? Por um acesso rápido e unidirecional do nosso arquivo XML, e o objetivo da classe XML Writer é justamente permitir a escrita de arquivos XML, ok? Muitas classes utilizam como componente de escrita essa XML Writer, né? Outras classes que escrevem arquivos XML, elas acabam utilizando por dentro, na sua rotina de escrita, a classe XML Writer, ok? Então nós temos aqui o construtor, né? Sem parâmetros. Nós temos algumas propriedades. A principal delas é a settings, que vai definir as características do objeto, né? Do objeto XML Writer para a criação do nosso arquivo XML. O método close, que é ele que fecha o stream com o arquivo, fecha o arquivo propriamente dito. Então, o arquivo só vai estar finalizado quando a gente chamar o método close. Nós temos aí os métodos para criação do nosso XML Writer, da nossa instância, assim como a gente tinha no Reader, e o que a gente vai usar é esse aqui. Vamos passar string com o caminho, tá ok? Alguns métodos básicos, o método flush, que é para finalizar ou remover tudo que está no buffer e jogar em disco, no caso, né? Nós temos aqui quais principais ainda. Método para escrever atributos, né? Assim a gente tinha no Reader os métodos associados à leitura de atributos, de elementos e assim por diante. Aqui no Writer a gente vai ter alguns métodos similares, porém relacionados à escrita, né? Então nós vamos ter aqui a escrita de atributo, nós vamos ter aqui a escrita de uma string, e aqui a gente vai passar então o nome e o valor. Nós vamos ter o que mais aqui? Write binário, caractere, write comment, que é para escrever o comentário. E aí quando a gente chama o write comment, ele automaticamente escreve entre esses identificadores aqui, né? Método para escrever o elemento já com o valor. Ok, a gente identifica o elemento e o valor, por exemplo, autor, e aqui a gente coloca o nome do autor, então ele já vai criar dentro do arquivo XML a tag com o autor e com o nome do autor. A gente vai ter aqui o método writeEndAttribute, que fecha automaticamente o último atributo que estava aberto pelo método writeStartAttribute. EndElement, que também produz a mesma coisa, né? Ok? Vai escrever vai fechar o último elemento aberto. Escreve o nome, né? Escreve o nome do elemento especificado. Escreve o nó. A gente não usa... A maioria disso aqui a gente não vai utilizar, né? A gente utiliza writeStartAttribute, writeElement, que está aqui, writeAttribute, né? São os principais, são os que a gente usa normalmente. A gente está dando uma olhada porque pode ser que precise em outros momentos, né? Mas não são tão comuns esse uso dos outros métodos, né? Muito bem, escrever a string, escrever os valores, aí aqui
para diversos tipos, né? Decimal, duplo e assim por diante. E tem até o para escrever espaço em branco, tá ok? Aqui algumas considerações, né? Ele está dizendo aqui que a gente é recomendado usar o método create da nossa classe XMLWriter, ok? Para criar o escritor. E aqui diz que que o método close do XMLWriter é responsável por escrever de fato aquilo que está gravado em buffer, né? Então, se não for chamado o método close, elementos e atributos não vão ser escritos, né? Enquanto o método close não for chamado. E aqui ele cita o exemplo. Se a gente está usando o XMLWriter para popular um documento XML, um XML document, até que a gente feche chame o método close, a gente não vai estar apto a observar as alterações no arquivo XML que a gente está alterando, tá ok? Muito bem, a gente vai então dar uma olhada no método. Aqui a gente está em leitura, né? A gente acabou de ver o reader, a gente vai ver agora a escrita e a gente vai ver a implementação justamente do XMLWriter. Antes, porém, eu vou executar a aplicação. XMLWriter, a gente vai criar um arquivo novo, que vai ser um arquivo empresa teste, empresa curso, e a gente vai salvar, tá ok? Na hora que a gente salva, nós vamos ter criado aqui então o arquivo empresacurso.xml. E aqui está a estrutura, né? Obviamente que eu já defini o conteúdo desse arquivo em código, tá ok? Mas aqui a gente já pode ver os elementos. A declaração XML, um comentário que a gente adicionou, um elemento de cadastro, aí aqui o cadastro das empresas, né? Então aqui eu adicionei um atributo também nesse cadastro e mais 2 elementos filhos, né? Então nós temos um elemento raiz, ou melhor, um nó raiz, aí aqui a gente tem um nó, primeiro nó que tem 2 filhos, são 2 empresas. Cada empresa tem mais 2 filhos e um atributo, o atributo é o ID e os 2 filhos são os nomes. Desculpa, é o nome e o telefone. Tá ok? Como que a gente faz isso no código? Utilizando aqueles métodos que a gente viu lá na documentação da própria Microsoft, na documentação no site da Microsoft, a gente vai para o método e vê que é um método relativamente simples, né? Inicialmente é o mesmo procedimento, a gente vai abrir um arquivo, tá ok? Vai, na verdade, chamar o diálogo, né? Esse diálogo vai, então, retornar um nome de um arquivo que o usuário vai ter escolhido ou criado. Se o resultado for diferente de nulo, eu declaro o resultado como nulo, aguardo o usuário digitar o nome do arquivo e retorno o resultado, tá certo? Com o nome do arquivo. Uma vez que eu tenho o nome do arquivo, nós vamos então criar o nosso configurador. E aqui então eu vou configurar alguns parâmetros. Por exemplo, eu quero que o arquivo seja indentado, eu quero que o caractere de indentação seja o espaço em branco, e eu quero que dê nova linha nos atributos. Então aqui eu tenho a XMLWriter Settings. Se o arquivo for diferente de nulo, o caminho do arquivo, então eu vou criar o meu escritor de XML. Observe. Eu vou criar aqui o meu escritor de arquivo XML, passando o caminho do arquivo e as configurações que eu fiz anteriormente. Muito bem, a primeira coisa que eu vou fazer é criar um comentário, escrevendo um arquivo XML. Na sequência, vou criar meus 2 elementos, né? Vou criar o meu elemento cadastro, vou criar meu elemento empresa
vou escrever o meu primeiro atributo, que vai ser o ID, vou criar o meu elemento nome e depois o elemento telefone. Vou finalizar o elemento. Agora observe o seguinte. Essa criação que a gente faz aqui, na verdade a gente faz ela como se fosse em árvore, né? Eu poderia indentar esse código aqui para ficar mais fácil, quer ver? Por exemplo, observe aqui que eu tenho um start antes de ter o end, né? E aqui ainda eu tenho mais um atributo, né? E aqui eu tenho outro elemento. Quando eu crio o elemento dessa maneira aqui, ele automaticamente cria o elemento, a abertura do elemento, adiciona a abertura do elemento nome, adiciona o valor e faz o fechamento. Da mesma forma aqui embaixo. E da mesma forma aqui, né? Na verdade, string não tem fechamento. String não, atributo não tem fechamento. No entanto, quando eu uso o writeStartElement, eu tenho que chamar o fechamento desse elemento aqui. Tá ok? Então, observe que eu tenho aqui também uma estrutura em árvore, né? Onde eu abri meu elemento, tem um primeiro nível. Aliás, abri meu elemento cadastro. Na verdade, esse aqui fecha aqui, tá? Abri meu segundo elemento, empresa, e dentro de empresa eu coloquei três outros elementos, três outros nós, né? No fim, fechei. Mesma coisa aqui. E fecho. E no final eu estou dando um flush. Observe que eu não estou nem fechando o elemento cadastro. Vamos ver se isso aqui está certo. Porque pode ser que no meu arquivo não esteja nem fechado o elemento cadastro, né? Na verdade não é para estar, né? Não, mas ele está fechando. Quando eu dou o flush, pelo jeito ele está fazendo o fechamento completo, né? Vamos ver se aqui ele faz. Se ele fala alguma coisa do flush. Não fala que fecha no flush, né? Mas possivelmente é o próprio flush que está fazendo o fechamento. Observe que eu não estou fechando esse elemento aqui que eu abri. Na verdade, eu fecho este, abri e fechei aqui, abri e fechei aqui, e faltou o fechamento desse elemento, né? Que eu posso vamos ver o que vai acontecer. XML Writer, empresa curso, salvar, substituir. O arquivo continua a mesma coisa. Então o flush já estava se encarregando de chamar o fechamento da minha tag cadastro, tá ok? Em relação à criação de arquivo utilizando o XML Writer, era isso. A gente pode adicionar aqui um outro nó vazio, por exemplo. Aqui está o write. Acho que tinha um método aqui para criar um nó vazio. Não. Mas a gente pode criar um nó vazio, né? Bastaria para isso a gente abrir. Opa! writeStartElement. E agora a tendência é que a gente tenha um nó. Opa, não, vai dar exceção.
Assim, não pode, porque eu tenho que, na verdade, colocar... Que eu fechei elemento raiz, né? Depois que eu fecho elemento raiz, não posso fazer isso. Vamos abrir. E aqui está meu elemento vazio, né? Observe que ele fecha, ele abre e fecha na própria tag, né? Ao invés de fazer desta forma aqui, né? Ele faz o fechamento na própria tag. Tá ok? Muito bem. Uma última coisa é o seguinte. Se não colocar a indentação, né? A leitura fica prejudicada, tá ok? Observe. A gente fica com a leitura do arquivo, fica em uma tripa só, fica mais complicado, tá ok? Muito bem, então, em relação à criação de um arquivo XML utilizando XML Writer, era isso, a gente faz uma pequena configuração, depois aponta para o arquivo e inicia a criação utilizando esses elementos aqui, né? Observe que a gente faz uma criação no estilo árvore, né? Abre elemento, preenche, fecha elemento. Abre elemento, preenche, fecha elemento e assim por diante. Na sequência a gente vai continuar explorando as formas de acessar arquivos XML.